De volta aqui pra gente comentar a grande conquista. E, gente, o que foi hoje a formação da zona de risco, né? Olha, eu falei pra vocês que o Breno ia arrumar alguma coisa ali, viu? Breno quase caiu na zona de risco, né? Quase ali. Só não caiu porque a Lisiane foi lá, disse pra ele de manhã, ó, cuidado, não vai ali tentar votar, não vai tentar fazer um movimento contra o Caio, porque você pode se dar mal, não vai tentar fazer isso. Então ela já deixou ali bastante claro que não era para ir por esse caminho. Mesmo assim, ele arriscou e foi, né? Diz que fez esse tal voto aí de protesto, mais ou menos igual ao que o Guipa fez com a Tati. No fundo, eu acho que não serviu pra porra nenhuma, mas ele tentou, né? Não dá pra dizer que o rapaz não é corajoso. Tentou ali, fez um jogo kamikaze de novo, e não sei se vai dar em alguma coisa positiva pra ele, mas que ele tentou. E também, né, no que a gente pode dizer ali do Fernando. E sério, eu quase achei que o Fernando ia ter um problema de coração ali, de tão nervoso que ele tava. Sério, o cara tava nervoso, parecia que o cara ia morrer, parecia que o cara ia ter um piripaque ali, que o Haddad precisou segurar assim no coração do rapaz, parecia que o cara ia morrer. Sério, Fernando, se você realmente tá com tanta coisa de ir pra um programa desse, sabendo o estresse que é, então é melhor você não ir. Sério mesmo, é melhor você não ir. Porque, assim, você vai ter que enfrentar isso agora de uma forma muito mais frequente. E aí é melhor você estar ciente e consciente, inclusive, que você vai enfrentar a zona de risco, que você vai enfrentar voto público, que você vai enfrentar agora o julgamento público de uma forma muito, mas muito constante. Porque já estamos falando aí de 2 semanas para o programa acabar. Então não tem muito mais o que fazer, são 2 semanas. Fora isso, gente, o que a gente pode falar? A grande conquista tá assim, virou basicamente um cenário de guerra, né? Todo mundo brigando ali por um monte de coisas e ninguém tá chegando a lugar nenhum com essas brigas, né? O máximo que eles estão chegando ali é só piorando mais a situação ali de cada um. E assim, o que eu acho que vai acontecer nessa zona de risco aí, né? Eu acho que ou o Rambo vai acabar escapando, porque é o cara que mais tem condição de uma prova, a menos que a prova seja de sorte. E a prova sendo de sorte, pode dar para qualquer um. E aí pode ser que o Fernando escape, aí o Fernando coloca a Geni ou coloca o Felipe, e aí pode ser que o Rambo seja eliminado, se for o Felipe numa zona de risco final. Agora, caso mesmo seja o Rambo a escapar numa prova da virada, aí talvez seja o Guipa mesmo, ou o Haddad que ele coloque lá, e aí a gente vai ver no que isso vai dar, né? Mas vamos lá comentar isso com vocês, vamos ver como as coisas estão por lá. Vamos ter que começar, né, por essas últimas 24 horas. Durante a madrugada, ali a Anne foi conversar com o Breno. A Anne explicou pro Breno o porquê que ela queria votar no Rambo. Primeiro momento, ela disse que ela já sabia que ela ia para a zona de risco. Então, já sabendo que ela ia para a zona de risco, para ela valia muito mais a pena, então, ir para a zona de risco com uma pessoa que ela não tem a menor afinidade, uma pessoa com quem ela não joga junto e uma pessoa que ela sabe que não representa maiores riscos para ela. E essa pessoa seria o Rambo. Então ela foi, conversou com o Breno, disse logo, eu quero ir com o Rambo. Porque o Breno era quem estava pressionando a Lisiane para não colocar o Rambo. Lembra lá que eu falei no vídeo anterior que a Anaí tinha entendido que era o Breno que estava manipulando a Lisiane para não colocar o Rambo na zona de risco? Então ela foi tirar essa satisfação com o próprio Breno. E aí ela foi deixando bastante claro que era assim, ela queria ir para a zona de risco sabendo com quem ela ia disputar direto com o Breno. Então ela já deixou claro, eu vou com o Breno. Já que eu vou para a zona de risco, eu vou com o Breno. Só que o Breno ali, então, sabendo que ele não ia mesmo conseguir
mudar a cabeça da Anaí, então ele tentou ali fazer então uma outra negociação. Não queria o Rambo de qualquer jeito, então ele tentou colocar na cabeça dela a Dona Geni. Ele disse ali que a Dona Geni é uma das pessoas que está dentro do jogo, que se nega a se comprometer no jogo, que se nega a se comprometer ali com voto, é uma das pessoas que se nega a se comprometer, que não tá se comprometendo, que não tá jogando e tal. Então ele acha que a Dona Geni devia ir para a zona de risco. Só que a Anne disse que a Dona Geni é uma das prioridades do jogo dela. Então, para ela não adiantava ir para uma zona de risco com a Dona Geni. E que por isso ela estava batendo o pé para indicar o Rambo. E que o Rambo era uma opção dela mesmo. O Rambo não era próximo dela, o Rambo não era a prioridade de jogo dela, o Rambo não estava no grupo dela, o Rambo não era absolutamente nada de importante para ela. Então, era o Rambo que ela queria. Então, ela já deixou bastante claro que ela ia no Rambo. E foi no Rambo mesmo. Só que até ela chegar no Rambo, a coisa foi uma confusão. Porque lembra que ontem, durante a madrugada, ela contou pro Rideu que ele era uma das opções dela? Então, gente, isso aí foi um dos motivos da grande confusão que rolou hoje durante o dia, por causa de tudo que ela falou. Só que a Lisiane sabia, porque ela tinha pedido autorização para a Lisiane para contar para o Rideu que já que havia a possibilidade do Rideu ser indicado, então que o Rideu ao menos soubesse dessa possibilidade, que o Rideu ao menos estivesse ciente que ele poderia ir para a zona de risco. Mas, né, a coisa não deu muito certo. Então ela disse pro Breno que o Rambo ia sim para a zona de risco no que dependesse dela. Caso não conseguisse chegar a um consenso, aí sim iam as duas, ela e a Lisiane. Mas esse não era o desejo dela. Ela não queria ir para a zona de risco com a Lisiane. Então já estava tudo ali definido, já estava tudo certinho ali. E aí esse momento, gente, eu juro pra vocês que eu fiquei pensando assim muito se eu ia destacar esse momento, mas eu optei por colocá-lo sim no nosso programa aqui, que foi o momento em que o Felipe estava conversando com a Tati ali na piscina durante a madrugada. Ele estava dizendo ali com a Tati, conversando com a Tati, com o Rambo, ele estava analisando ali a postura do Caio durante as discussões. Ele disse assim que o Caio, ele tem uma postura muito fofa. Mas ele não falou fofo no sentido assim, fofo da palavra, por assim dizer. Ele disse que o Caio tem uma postura muito, como pode dizer assim, que o Caio não gosta de falar palavrão, que o Caio não gosta de ficar gritando ali com ninguém, que o Caio tem medo de falar palavrões, de soar agressivo e tal. E que ele, Felipe, não, ele já é o oposto, que ele vai, que ele parte pra cima e tal, e que o jogo dele é esse, que ele vai mesmo fazendo essas coisas, que ele é desse jeito, enfim. Ele disse que a postura dele é diferente. Lembrando, gente, por que eu precisei destacar esse trecho aqui? Eu lembro que quando a Edilane estava lá na Grande Conquista, lembra lá que teve um momento que o Vini disse e fez um gesto homofóbico pro Caio, que era justamente pro Caio lá nas partes íntimas dele? Então, não estou afirmando que esse comentário do Felipe foi um homofóbico. Não estou afirmando isso, tá? Mas, assim, eu precisei destacar esse momento porque ele, de uma certa forma, acaba se conectando com o que aconteceu hoje à tarde lá com o Fernando. Porque a partir daí foi o que o Fernando jogou na roda na hora da votação. Então, vocês vão entender lá na frente, tá? E aí o Felipe falou que durante as discussões ele briga, ele fala palavrão, que a postura dele de jogo é completamente diferente da do Caio. E aí depois, durante a madrugada, o Céu também estava lá com a Anne no quarto dos donos. E ele disse para ela
que ele tem sim uma postura de jogo individual, que ele tá lutando ali para se proteger, mas a partir do momento que ele tá ali protegendo a Dona Geni e tá protegendo a Anaí, tá protegendo o Hideo, tá protegendo outras pessoas, o jogo dele deixa de ser individual e passa a ser um jogo coletivo. E aí sim, ele tem razão. É assim mesmo que acontece. Que quando uma pessoa, quando você deixa de fato de pensar só em você, você passa a colocar o outro como uma prioridade sua, e você passa a proteger essa outra pessoa além de você mesmo, então essa pessoa também é uma parte do seu jogo. Então o seu jogo é coletivo. Você está colocando essa pessoa como parte do seu jogo. Então não tem como você dizer que o seu jogo é 100% coletivo. Nesses casos, gente, apesar deles dizerem lá que o jogo deles é coletivo, nunca é coletivo. Nunca é solitário, individual, aliás. Um jogo individual, por exemplo, é um jogo como o Guipa, como o Haddad está fazendo ali, porque de fato você vê que eles não têm prioridade um do outro. Um não é prioridade do outro, você percebe ali que o Guipa não tem muita prioridade ali com o Haddad não tem muita prioridade com o Guipa. Eles evitam ficar se indicando, se apontando, mas quando é necessário eles se apontam, então tipo, não tem prioridade ali. Agora sim, o que o Céu está dizendo, existe uma prioridade muito grande entre ele, a Anne, a Dona Geni, o Hideo. Então ele falou, não tem como, o jogo deles é sim coletivo e eles se protegem. E se de alguma forma ele diz que se puder proteger, mesmo a pessoa estando errado, mesmo ele próprio estando errado ou não, ele vai proteger, ele vai fazer isso e que ele vai ter orgulho das escolhas dele. Então ele vai fazer o jogo que ele precisar fazer para proteger. E aí ela disse, a Anne disse que sim, que no caso dela, ela protegeria sim as escolhas, as pessoas próximas a ela, mas que ela não compraria briga de ninguém, porque isso aí para ela sim é um jogo coletivo, porque aí ela disse que comprar briga é tomar partido e que ela não ia tomar partido de ninguém. Mas aí, Anne, de uma certa forma, a partir do momento que você coloca a pessoa como prioridade, seu jogo já deixa de ser individual, passa a ser coletivo. Independente de você comprar ou não a briga da pessoa, o seu jogo passa a ser coletivo também, quando você inclui outra pessoa. É jogo individual até o momento que você pensa só em você. Mas a partir do momento que outra pessoa entra na roda, deixa de ser individual. Foi isso que o Céu quis dizer para você. Talvez você não queira entender. E aí, durante a madrugada, o Rambo fez uma brincadeira que para mim também soou bastante homofóbica. Quando ele estava falando ali da relação entre o entre o Fernando e o Haddad. E o Breno estava rindo, o Breno riu pra caramba disso, né? Levantou várias dúvidas do tipo de relação que existe entre o Fernando e o Haddad. Porque o Fernando faz massagenzinha, Fernando cuida do Haddad, Fernando lava a roupa do Haddad, Fernando faz comida pro Haddad, Fernando faz massagem no pé do Haddad, faz essas coisas pro Haddad. E aí ele falou que a preocupação que o Fernando tem com o Haddad acaba sendo assim uma coisa muito além do jogo. O Rambo meio que deixou aquela coisa assim, né? Olha, fica parecendo assim, né? Que o Fernando está interessado no Haddad por algo muito além do que realmente parece ser só uma amizade. E aí o Hideo parece que não entendeu o ponto que o Rambo quis chegar. O Rambo meio que quis insinuar que o Fernando estava apaixonado pelo Haddad. E só que o Hideo falou que na visão dele a relação entre o Fernando e o Haddad era uma relação de amizade verdadeira, não era uma relação mais profunda de amor e tal. Só que o Rambo quis insinuar o que ele insinuou. Era uma relação de paixão, que o Fernando estava apaixonado pelo Haddad. E assim, o Breno, eles ficaram rindo assim das insinuações do Rambo. Então assim, sou meio homofóbico, tá? Sou meio homofóbico mesmo.
E sim, apesar, assim, tá, eu não vou negar pra vocês, eu também acho que tem um quezinho de paixão da parte do Fernando. Porque, querendo ou não, gente, a gente confunde os sentimentos. O Haddad é a única pessoa que acolhe o Fernando ali, é a única pessoa que tá segurando a mão do Fernando. E até certo ponto é a única pessoa que conversa com ele, fica o tempo todo do lado dele. Então, o que você pode dizer com relação a isso? Uma hora você confunde os sentimentos, uma hora você confunde as coisas. E aí, o que você pode fazer com relação a isso, né? Às vezes as coisas saem do lugar, né? Enfim, eu achei desnecessário isso também. Mas por que eu precisei colocar? Porque tem que destacar isso aí, porque isso foi pauta na votação de hoje. E aí hoje de manhã e tal, o Guipa, como sempre, lá fazendo o podcast dele lá sozinho. Só que hoje teve a participação do Caio. E aí, entre várias coisas que ele falou com o Caio ali, uma delas foi que ele disse que os dois são muito parecidos, que os dois ali não vivem dando desculpas para os outros, não ficam dando satisfações daquilo que eles fazem, e que sim, os dois ali são responsáveis, sim. Ele disse, até falou, você que tem essa criação militar, você que é militar e tal, você é responsável. Quando você foi dona, a gente viu o quanto você é responsável pelas coisas e tal. Você tem responsabilidade de horários, essas coisas. Deu aquela puxada de saco básica, né, em cima do Caio e tal. E aí ele diz que não fica dando desculpas quando eles precisam fazer algo, não fica dando justificativa. Ele vai lá e faz, a estratégia que precisa fazer e tal, não fica inventando mil desculpas. Vai simplesmente e faz. E aí ele ficou dizendo lá que os dois, apesar de terem brigado ali por causa da pasta de dente que o Guipa jogou na cara do Caio, ele falou que sim, ele fez isso no momento lá de estresse e tal, mas que ele não fez isso por maldade e tal, e que sim, ele gosta do Caio, apesar de tudo ele continua gostando do Caio. E aí ele avaliou o jogo da Dona Geni, ele disse assim, ele não falou com maldade da Dona Geni, tá? A única coisa que ele disse assim, que tem pessoas dentro da casa que representam sim o público, que tem gente ali dentro da casa que tá ali sim com méritos, que tem pessoas que estão nesse jogo porque merecem estar ali. Então ele disse assim que mesmo com todas as diferenças, cada participante que está ali dentro representa alguma coisa. E aí ele citou que a Dona Geni é um exemplo disso, que a Dona Geni, ela é toda atrapalhada com as palavras, que a Dona Geni não tá ligando pro jogo, que a Dona Geni realmente não sabe para onde a coisa tá indo, mas ela é a maior representante da mulher brasileira, batalhadora, dona de casa, que tá vivendo de uma certa forma o sonho de estar num reality show. Então ela deve ter sim as admiradoras dela aqui fora. E aí, isso é um mérito dela, não tem como tirar dela. Então, ele ficou assim, falando várias coisas. Ele falou sobre a Tati também, que ele admira a Tati, apesar das diferenças que ele disse, né? Que ele disse que percebe que a Tati também vive escapando da zona de risco, vive escapando do jogo e tal. Mas, assim, que é o mérito dela escapar do jogo, é o mérito dela fazer o jogo lá de uma forma eficiente que faça com que ela consiga escapar. Bom, burra ela não é, né? Jogo é assim mesmo, ela consegue escapar. O jogo funciona desse jeito. E aí depois ele contou ali pro Caio como foi que surgiu a briga dele com o Rambo, que na verdade foi o Rambo que começou isso aí lá na Casa Verde e tal, e que foi o Rambo que criou essa narrativa entre eles, porque o Bruno meio que comprou a narrativa do Rambo. Porque primeiramente começou uma briga entre o Guipa e o Rambo. Lembra lá? Que foi que foi uma briga entre o Guipa e o Bruno por causa da Bifão. Que foi um negócio lá por causa de limpeza e tal. E aí a Bifão tava começando a se envolver com o Bruno. E aí teve uma treta lá na Casa Verde. E aí o Guipa falou que a Bifão era demais pro Bruno e tal. E aí meio que rolou uma briga entre eles. E aí o Rambo comprou o lado do Bruno e seguiu com essa rivalidade. Só que na visão do Guipa essa rivalidade era meio que uma estratégia.
E aí o Caio disse que nesse ponto ele não podia opinar porque ele não estava na Casa Verde, então ele não sabia e tal. E que a única coisa que ele sabia era só aquilo que o Bruno contava. Então ele não podia mesmo assim falar. E aí ele também disse que o Bruno só defendia o Rambo na Casa Verde, só que a forma agressiva que o próprio Guipa tinha no começo ali na vila acabou chamando muito mais a atenção do público, acabou chamando também muito mais a atenção dos próprios colegas lá dentro, que acabou fazendo e pegando nele essa fama, e todo mundo passou a ver nele essa fama de pessoa mais agressiva. E aí depois ele também falou ali vários elogios pro Caio, disse que o Caio ali é um dos adversários que ele mais gosta e que ele realmente consegue ter uma convivência com o Caio e tal, e que ele gosta de verdade do Caio, que ele nunca teve uma troca contra a pessoa como ele tem com o Caio e tal, e que mesmo ele tendo vários problemas ali de convivência com outras pessoas, com o Caio ele consegue conversar, enfim, né, deu aquela puxada de saco no Caio também, enfim. E aí começou a tretona que rolou assim de manhã e que acabou tendo consequências. A tretona foi: a Lisiane descobriu que o Rideu sabia que seria o provável indicado para a zona de risco. Só que a tretona começou, de fato, que a Lisiane quis saber como foi que o Rideu, como foi que a casa toda já tinha essa informação. Como foi que essa informação vazou? E aí, obviamente, que essa informação tinha sido através da Anne. Então, as duas ali começaram a discutir por causa disso. Essa discussão foi exatamente por essa razão. A acusação justamente foi por causa desse embate. A Lisiane disse que ela não tinha soltado nada dessa informação, mas ela estava indignada porque essa informação tinha vazado, que ela não tinha contado nada pra ninguém, mas que toda a casa estava sabendo, que toda a casa já estava falando disso, que toda a casa tinha levantado já, e que todo mundo estava sabendo. E aí ela chamou a Anne de podre, disse que o jogo dela era podre, e aí a Anne disse que o jogo da Lisiane era podre, e aí a Lisiane disse que a Anne era venenosa, que o jogo dela era venenosa. E aí a Anne disse: eu pedi autorização pra você, pra falar com o Rideu, porque eu não me sentia confortável em botar ele na zona de risco sem que ele soubesse. Eu não me sentia confortável em fazer o jogo sem que ele soubesse e tal. Então ela falou mil coisas ali pra falar que não tinha sido ela, mas que ao mesmo tempo ela admitia que tinha sido ela. Porque afinal ela falou pro Rideu que ele era uma das prováveis indicações. Mas, assim, vamos ser sinceros também. Ela não disse necessariamente, ela não falou necessariamente que seria o Rideu. Ela disse que seria uma das prováveis indicações. Ela não falou necessariamente que seria ele, tá? Isso era uma das prováveis. Só que aí a Lisiane, depois que chamou a Anne de venenosa, saiu, bateu a porta ali na cara da Anne. E aí a Anne ficou puta, saiu e disse que a Lisiane não ia deixar ela falando sozinha. E aí elas começaram a gritar uma com a outra. E a Anne chamou ela de podre. E aí a outra chamou ela de venenosa, de cobra. Disse que ela não tinha ética, que ela não tinha contado nada e que não tinha saído da boca dela, que toda a casa estava sabendo, que não era para ter contado nada para ninguém. E aí elas começaram a gritar uma com a outra. A Lisiane disse que ela não tinha contado nada e que isso, apesar de não ter sido segredo para ninguém, mas não era para ter sido contado nada, porque elas tinham prometido uma para outra que não iam contar nada, que elas não iam falar nada sobre isso e tal. Elas estavam muito uma com a outra. E aí começaram a gritar uma com a outra, uma chamando de cobra, outra chamando de podre, jogo podre e tal. E aí uma entra dentro da casa, começa a gritar com a outra e tal.
E aí depois a Anne disse que a Lisiane disse pra Anne que a Anne não tinha ética. Olha aí a tua ética, que tu vive cobrando dos outros, tu não tem ética, não sei o quê. Sério, foi um tretão ali, uma gritaria de tarde, porque a Lisiane descobriu que o Hideo sabia que seria um dos prováveis indicados e a casa toda em si também já sabia disso. E aí ela começou a cobrar essas explicações da Anne, como foi que a Anne sabia, como foi que a Anne espalhou, porque a Anne tinha espalhado. E aí a Anne dizia que ela tinha pedido autorização pra Lisiane pra contar e tal, porque ela não sentia coisa. E ficou uma repetição aí de coisas. E aí depois a Lisiane entrou ali dentro da casa e aí voltou e começou a gritar que não tinha sido ela e tal. E aí a Anne foi falar com o Hideo e exigiu do Hideo que ele contasse como foi que a conversa vazou ali. E aí o Hideo falou que ele contou, que assim, não que ele contou com todas as palavras, ele não contou de fato. Ele disse sim pro Felipe, tá? Essa cena eu lembro muito bem. A Anne tinha acabado de falar pra ele que sim, ele poderia ir pra zona de risco, que ela não se sentia confortável com isso e tal. E aí quando ela sai do quarto, o Felipe entra e aí ele disse que poderia sobrar pra ele. E aí o Felipe entendeu que ele podia ir pra zona de risco porque ele tava chorando. Então assim, o Felipe entendeu que o Hideo ia pra zona de risco. Sim, ele não falou diretamente, ele não disse com todas as palavras, mas deu a entender. Então, tipo, é a mesma coisa. Então ele também contou pro Felipe. Então ela exigiu pro Hideo explicar imediatamente pra Lisiane que foi ele quem contou pro Felipe sobre essa possibilidade de indicação. E aí o Felipe disse que não queria falar com a Lisiane porque a Lisiane estava alterada, porque se ele falasse naquele momento com ela, eles iam brigar, porque se falasse ali e tudo, eles iam ter uma discussão maior ali, ele não queria fazer essas coisas naquele momento. E aí o Hideo disse que ia procurar ela quando ela tivesse mais calma e tal. E a Anne começou a exigir, não, tu vai falar com ela agora, eu não falei pra você, eu disse que não era pra você contar pra ninguém e tal. Ela tava puta com o Hideo e tal. E aí o Hideo falou, mas eu não falei nada, não contei nada e tal. E aí depois aí elas começaram a falar quem contou ou não. E aí ela exigiu, não, tu vai entrar agora lá pra dizer pra Lisiane que foi você que contou ali pro Felipe. E isso vazou pro resto da casa e tal. E aí todo mundo ali dentro só tava ouvindo a gritaria que a Lisiane tava fazendo. E aí depois a Lisiane tava ali gritando, falando ali, dizendo que ela não tinha vazado nada, que era a Anne que não estava tendo ética, que era a Anne que não estava fazendo as coisas como ela tinha falado que ia fazer e tal. Ela não quis, mesmo que a Anne tentasse, ela não quis, o Hideo tentou, Felipe tentou, tipo, foi o maior barraco ali e tal. E aí elas disseram, tu não quer saber? Então vamos nós duas pra zona de risco, não sei o quê. Ameaçou ali ir pra zona de risco. No fim, a Anne começou a dizer, a Lisiane começou a dizer ali que essa era a ética que a Anne estava sempre pregando ali, e que agora a Anne não tinha mais ética, não tinha essas coisas e tal. E aí começou mais barraco ali e tal. E aí a Anne disse que ela não tinha medo de ir para a zona de risco com a Lisiane, que ela ia perder os 10 mil reais mesmo, mas que ela não tinha medo de ir e tal. E a Lisiane falou, eu fiz tudo justamente com ética para tu não perder os teus 10 mil reais e tal. Enfim, eu fiz tudo aí para você não perder o seu dinheiro, fiz porque eu não queria que você perdesse e tal, enfim. E aí as coisas se acalmaram um pouquinho. Depois que as coisas se acalmaram, aí o Felipe explicou que a Anne conversou com o Hideo. E aí o Hideo falou que sim, ele tinha dado a entender que poderia ir para a zona de risco, mas que ele não falou nada e tal. E aí o Felipe explicou que ele entendeu isso, que podia ser desse jeito, mas que o Hideo não falou uma palavra sobre isso, em respeito a Anne e tal. E aí, no meio dessa conversa, a Anne entrou ali e tal,
e começou de novo uma nova briga, porque a Anne começou ali de novo, tá vendo que eu não contei, tá vendo que eu não falei e tal. E aí começou a Lisiane, começou de novo o barraco, uma chamando a outra de cobra, e a outra dizendo venenosa, não sei o quê. E aí a Lisiane dizendo, tá vendo a tua ética, não sei o quê. Foi uma briga e tal. E aí depois a Lisiane começou a cair no choro, porque ela entrou dentro da casa e disse ali que ela fez tudo com a maior ética possível, que ela fez ali todo o possível para chegar num consenso com a Anne, que ela estava fazendo certo, que toda vez que ela está tentando fazer o certo, as pessoas tentam fazer com que ela erre, que ela lutou para chegar nesse consenso com a Anne, que ela não quer fazer a Anne perder o dinheiro dela, que ela não queria isso, e justamente ela estava lutando para que a Anne desse e as duas chegassem a um consenso correto e tal. Ela não queria mesmo, que ela não queria isso, e ela estava lutando pelo correto. E aí depois ela já tinha acalmado ali, a Anne foi lá conversar com o Hideo, foi conversar com o Céu, e ela disse que ficou muito decepcionada com o Céu e com o Hideo. E aí ela foi esclarecer ali toda essa confusão. Aí essa conversa, o Céu confirmou que foi ele quem levou a possibilidade de o Hideo ir para a zona de risco, do Hideo ser uma provável indicação, que foi ele sim que entendeu que o Hideo poderia ser indicado, porque ele viu o Hideo chorando, então que o Hideo era uma possível indicação, e aí que ele cobrou do Felipe um posicionamento, só que não foi ele quem também contou, que foi o próprio Hideo, que falou que o nome dele estava na mira. Então, tipo, eles acabaram se denunciando aí pra Anne, que sim, foram eles mesmos que contaram e espalharam pro resto da casa toda. E aí a Anne brigou com o Hideo e disse assim que não era pra vazar essa informação. O Hideo ficou puto com o Felipe. Depois o Hideo falou, você vazou a informação. Ah, aí o Felipe falou, mas eu não vazei informação e tal. Eu falei pra Tati e tal, que eu percebi que você tava chorando e que provavelmente você podia ir pra zona de risco. Aí o Hideo falou, mas desse jeito você deu pra ela, você deu a entender pra ela que eu podia ir pra zona de risco. Ela pode ter falado pra alguém e tal. Tipo, não importa. O importante é o fato de você ter dito que você pegou o cara chorando depois dele ter falado com a Anne, depois de uma briga lá com a Lisiane, de uma conversa com ela, o que você vai entender disso? Que o menino vai pra zona de risco, né? Não é, você não precisa ser tão esperto, você não precisa ser tão assim, você não precisa ser tão inteligente para você juntar A com B para você entender a lógica aí da coisa. Então foi exatamente isso que ela entendeu. Então ela ficou muito chateada, ela conversou com o Hideo, ela não gostou nada do que o Hideo fez ali, ela não gostou nada do que os meninos fizeram, e ela disse assim que foi essa treta que ele fez, essa confusão aí e tal, e ele confirmou que ele contou sim que ele estava com medo de ir para a zona de risco, mas que não foi ele quem disse, não foi ele quem falou, que ela contou sobre o consenso das donas. Então ele falou que ele contou sim pro Felipe que poderia ir para a zona de risco, mas que não foi ele quem falou que esse era o consenso das donas. Mas, de novo, não precisa ser tão inteligente para entender, né? Só basta juntar A com B que você percebe que era isso mesmo. E aí a Lisiane lamentou, e aí o Felipe, né, tentou ali se sair da confusão, né? Aí o Felipe disse ali que ele entendeu ali que poderia ter sido, né, porque ele pegou o cara chorando. Aí a Lisiane disse que da boca dela não saiu nada. Aí ela lamentou que em situações semelhantes ela foi acusada de ter vazado informações. Ela disse que aqui fora ela já sofreu acusações semelhantes e tal.
E aí ele disse que assim é muito ruim passar por situações aqui fora. E concordou que a Anne poderia não ter falado sobre a possível indicação e tal. E concordou que a Anne foi a errada da história, que foi ela quem falou, foi ela quem abriu a possibilidade, e foi ela quem vazou. Então que o problema maior era dela, né? Esperto o Felipe, né? Se saiu direitinho dessa história, né? Se saiu direitinho dessa história toda. E aí depois o Rideu foi reclamar com o Felipe, por causa do Felipe ter falado pra Tati Pink da história, né? Ele ter mencionado isso pra Tati Pink. E aí o Felipe falou que ele mencionou por alto ali, porque ele disse que pegou o Rideu chorando. E aí ele disse que tinha entendido que o Rideu poderia ir pra zona de risco. E aí o Rideu disse, mas falando assim, eles poderiam entender que eu ia pra zona de risco e tal. Então você falou que eu ia pra zona de risco, mas aí tal, você fez desse jeito. Então assim, não justifica, ficou parecendo mesmo que eu ia pra zona de risco e tal. E aí numa dessas conversas aí que eles tiveram de tarde, rolou uma brincadeira com o Céu, que o Céu também estava conversando com eles. E aí o Felipe jogou uma almofada ali para cima do Céu. E aí o Fernando tava lá vendo, o Céu não gostou nada disso. E aí o Felipe e o Fernando discutiram. E aí começaram a cair ali numa briga, porque o Fernando sugeriu que o Felipe foi agressivo com o Céu, porque o Felipe tacou a almofada em cima do Céu com agressividade, com violência. E aí o Felipe disse que ele não foi agressivo e ele estava discordando dessa visão que o Fernando estava tendo ali e tal. E aí, inclusive, ele pegou e tacou uma almofada em cima do Fernando dentro da piscina e disse, isso foi violento? E aí o Fernando disse que não importava, porque ele foi violento com o Céu, não sei o quê. E aí o Felipe começou a dizer que o Fernando estava fazendo teatro dentro da mansão. Percebam até que a almofada tá bem ali atrás do Fernando, né? E aí o Fernando também começou a falar que o Felipe estava querendo ser o delegado da Grande Conquista, que o Felipe estava sendo um delegado, colocando em pauta tudo que ele estava dizendo ali dentro. E aí depois começou a dizer que o Felipe era um policialzinho de merda, porque afinal o Felipe primeiro disse que o Fernando estava fazendo um teatro. E aí pronto, os dois começaram a discutir, os dois começaram a acusar um ao outro. Felipe começou a dizer que o Fernando estava querendo transformar a pauta da almofada em algo maior. E aí um começou a gritar com o outro, um começou a dizer e tal, uma coisa com a outra. O Felipe começou a dizer que o Fernando estava fazendo teatro em cima dessa história toda, porque ele estava querendo aparecer, porque já estava desesperado, porque já estava chegando na final. E aí o Fernando acusa o Felipe de ser uma planta, diz que o Felipe não estava aparecendo no jogo, e agora que está se aproximando da final, o Felipe está querendo aparecer, porque faltam só 16 dias para o programa acabar. E aí ele não tá aparecendo mesmo, pois agora ia aparecer. E aí um começou a criticar a profissão do outro. O Fernando começou a dizer que ele era um policialzinho de merda, porque ele queria ficar policiando todo mundo. E aí o Felipe começou a dizer que ele era um atorzinho, não sei o que, começava a falar e começou a gritar ali na frente do outro. E aí depois o Fernando começou a dizer, fala aqui com a minha nuca. E aí depois o Felipe começou a dizer, prefiro falar com a sua hemorroida. E aí começaram a gritar ali um com o outro, começaram a falar palavrões um com o outro ali. E aí depois o Fernando se levanta e eles começam a gritar um com o outro ali na frente, um do outro. E aí, no meio dessa gritaria, o Felipe chama o Fernando de mocinha. O Felipe diz, aqui dentro você é uma mocinha. Aliás, lá fora você é uma mocinha. Aqui dentro você se faz de machão, mas lá fora você é uma mocinha.
E aí começaram a gritaria, foi geral, porque todo mundo começou a sair de lá de dentro para ver o que estava acontecendo. E começaram mesmo, a gritaria foi geral ali dentro. E o Rambo ficou ali só olhando o que estava acontecendo, né? E começaram essa gritaria ali. Só que nesse primeiro momento, o Fernando não levantou essa questão da homofobia, tá? Nesse primeiro momento. E aí depois, o Fernando ali disse que o Rambo, que ele viu o Felipe perseguindo o Céu. E aí o Rambo perguntou assim, na situação envolvendo o Guipa, você teria feito a mesma coisa? E aí ele disse assim, na situação que envolveu o Guipa com o Caio, lá na situação do creme, se o Fernando faria a mesma coisa com o Caio do que ele fez com o Céu e tal, se ele brigaria com o Guipa. E aí o Fernando disse que era a mesma coisa, que ele faria a mesma coisa. E que ele vê que o Felipe estava perseguindo o Céu no jogo. Então que ele também gritaria com o Guipa se fosse necessário, porque ele também veria que o Guipa estava perseguindo o Caio no mesmo jogo, do mesmo jeito. Enfim, nesse primeiro momento o Fernando não levantou essa pauta, tá? Guarda essa informação. Foi por isso que eu tive que destacar lá a informação da homofobia. E aí depois o Felipe foi se desculpar com o Céu pela atitude lá que ele teve com a brincadeira da almofada. Ele jogou ali a almofada no Céu. Só que o Céu aparentemente de fato não gostou. Porque a cara dele aí no momento que o Felipe pediu desculpas realmente não foi legal. Tanto que o Céu ali depois, não foi só ele, tá? Vários outros colegas disseram que o Felipe agiu de forma agressiva com ele. E o Céu também ficou ali com essa cara. Então, assim, o Céu também deixou claro que ficou ali de forma agressiva. E aí depois o Felipe falou que se o Céu sentiu ali que isso poderia machucá-lo, que o desculpasse por essa situação e tal. E depois o Céu até falou que realmente não sentia que queria machucá-lo, mas poderia ter machucado. Então ele já deixou claro ali pro Felipe que sim, você poderia ter me machucado. Mesmo que você não fosse sua intenção, você poderia ter feito isso sem querer. Então ele já deixou claro ali, né? Você teve sim uma certa agressividade. E aí depois disso, lá, antes do programa começar, a Anne foi falar com a Lisiane, pediu desculpas para ela pelo que tinha acontecido. Ela entendeu que de fato foi ela que levou essa informação lá para o Rideu. E aí a Anne explicou o porquê que ela foi falar com o Rideu. Ela disse que não poderia indicar ele, porque ele é uma prioridade dela. Então ela não tinha como indicá-lo, ela não tinha como fazer isso, colocar ele na zona de risco, não tinha como fazer. E aí a Lisiane falou, da mesma maneira, eu não quero ir para a zona de risco desse jeito e tal. E aí ela disse que ia ter um sentimento muito ruim se ela fosse para a zona de risco junto com o Rideu, se ela tivesse que indicar o Rideu para a zona de risco e tal. E ela não queria fazer isso sem que o Rideu soubesse que ele ia para a zona de risco com ela. Então ela já deixou bastante claro ali que ela não ia indicar o Rideu, e as duas concordaram então que elas iam indicar o Rambo para a zona de risco. Então elas acertaram isso um pouquinho antes do programa começar. Então elas acertaram ali que o Rambo ia para a zona de risco. Então o embate foi ali, as duas se desculparam e ficou tudo certinho. As duas se desculparam e a indicação foi direto no Rambo. Aí na hora da indicação, a Lisiane se levantou ali para mostrar o look dela para Raquel. Aí a Lisiane disse que quanto mais ela acha que ela sabe jogar, menos ela descobre que sabe. Ela sabe que ela tá errando muito, mas que ela tá tentando. E que ela disse que dessa vez ia ter consenso e que o público já sabia quem era essa pessoa. E que elas bateram o martelo um pouquinho antes de começar a zona de risco. E que ela cedeu esse nome. E aí a Anne disse que ela tinha vontade de ser dona, que tinha muita vontade de ser a dona,
mas que ela já sabia que ia para a zona de risco, sabia que era difícil, porque a Lisiane é muito difícil de convencer, mas que as duas ali foram para um lado que elas precisavam ser razão e tal, e que ela pensou que ela já que ela ia para a zona de risco, ela não ia querer ir para a zona de risco com alguém próximo a ela. Então, ela indicou o Rambo para a zona de risco junto com a Lisiane. E aí o Rambo, na zona de risco, né, respondeu o que ele já esperava, depois que a Raquel perguntou, ele disse que já sabia, que ele estava tranquilo com relação a isso. E, enfim, não gostou muito, né, Rambo? Mas tua hora chegou, né? Tinha que voltar para lá, para a zona de risco. E aí, a votação entre as donas. Felipe disse que para ele era complicado votar entre as duas, mas ele disse que ia na razão e que por isso ele ia votar na Anne. E aí o Céu votou na Lise, né? Porque ele não podia votar na Anne. E aí depois o Breno votou na Anne, porque para ele não tinha como votar na Lise. Aí chegou a hora da Tati Pink abrir o poder dela. A Tati Pink tinha que ser a primeira a votar, porque aí ela teria influenciado. Mas aí no meio ela não influenciou nada. Então a Tati Pink votou, abriu o poder dela, leu ali que ela tinha que votar em aberto, então ela votou na Anne, justificou e disse que ela não tinha afinidade com a Lisiane, então ela ia votar na Anne, votou na Anne. A Raquel pediu para ela justificar de novo, então ela disse que não tinha afinidade com a Lisiane. E aí depois ela perguntou para a Lise se a Lise esperava esse voto, a Lise disse que sim, então estava tudo bem e a votação seguiu. Aí depois veio o Rideu disse que ele votava na Lisiane, então continuou a votação. Guipa votou na Anne, Caio votou na Lisiane, não podia ser diferente. O Haddad votou na Anne, sem sombra de dúvidas, inclusive ele falou isso. A Geni votou na Anne, sem sombra de dúvidas. A Geni votou na Lise, sem sombra de dúvidas. O Rambo disse que ele tinha razões para votar nas duas, mas porque a Anne botou ele na zona de risco, ele ia votar na Anne. O Fê votou na Anne, sem sombra de dúvidas, e disse que a falta leveza para ela. Então, o voto dele foi o decisivo. Por 6 votos a 5, Anne estava na zona de risco. E aí a Raquel quis saber se ela estava decepcionada, ela disse que não, que ela já esperava que ela ia para a zona de risco, mas que quando ela puxou a Lisiane, ela imaginava que ela pudesse escapar, mas depois que ela viu o movimento da casa, ela já sabia que ela ia sim para a zona de risco. E assim foi como a Anne foi parar na zona de risco. E aí a votação entre cara aberta ali entre eles. O Rideu votou no Fê, né, e disse ali que a convivência entre eles estava pesando e que o destempero dele estava sendo prejudicial na convivência. E aí o Fê respondeu e disse que ele estava concentrado para votar numa pessoa e que para ele não vê isso como um problema, pois ele sabia que todos os votos na casa iam ser nele. Então era para seguir o jogo. A seguir foi a Tati. Aí a Tati votou no Fê e disse que... Aliás, ela citou o Rambo e disse que o Rambo faz trabalhos por R$100 e que quando o Fê teve uma oportunidade de ser justo no jogo, foi lá e tirou uma imunidade do Rambo no jogo e que faltou empatia dele pela situação financeira do Rambo e porque os dois trabalham na mesma área. E aí, quando ele respondeu, ele disse para ela que ela é incoerente e que ela tá bastante alheia ao jogo e que ela não viu o acordo escuso do jogo com o Caio e que ela protege esse tipo de acordo. E aí depois a Geni votou no Fernando e aí ela disse que não era por causa de grupo e que eles sempre se atacam, enfim, a história dos dois. E aí o Fernando disse que estava tudo bem e que ele já sabia disso mesmo, enfim, que os dois vivem se atacando mesmo, disse que a Geni é incoerente e que sentia pena dela não ser testada na zona de risco e que ela não gosta de ser citada porque toda vez ela vive arrumando confusão. E aí depois foi o Céu. Aí o Céu disse que primeiramente ele pensava em votar no Fernando,
Mas depois ele disse que ia fazer algo que, se ele não fizesse, ele ia se arrepender. E aí ele disse que tinha que fazer o que o coração dele mandasse e ele ia votar no Felipe exatamente por causa da história da almofada. Então ele votou no Felipe por causa disso. E depois o Felipe respondeu e disse que não esperava esse voto e que a brincadeira entre eles tomou uma proporção maior do que deveria ter tido. Felipe, se tomou uma proporção maior do que deveria ter tido, é porque isso incomodou o céu, tá? Então, se tomou, é porque você devia ter prestado mais atenção nisso, né? Se o céu tomou essa atitude, é porque isso o incomodou, tá? Pense nisso, tá? Pense nisso. E aí depois foi a vez do Haddad. Aí o Haddad votou no Felipe e disse que o Felipe o surpreende negativamente, disse que o Felipe é incoerente, pois o Felipe vive pregando que faz um jogo individual, só que ele se fecha num grupo de proteção e que fica sempre jogando e votando na mesma pessoa. E disse ainda que o Felipe se perdeu no jogo, pois o Felipe disse que se sentia uma planta. E aí, quando o Felipe respondeu, o Felipe disse que ele é lá dentro exatamente o que ele é aqui fora, e que ele teve conexões reais com as pessoas lá dentro, e que ele tá nem aí pro que o Haddad fala, o que o Haddad faz ou deixa de fazer lá dentro. E aí depois foi o Caio. E aí o Caio votou no Fê e disse que ficou muito surpreendido em descobrir o que é que o Fê pensava dele e que isso o deixou bastante incomodado e que o Fê se apropriou de uma pauta que não era a dele e que isso aí deixou ele realmente muito chateado. E aí o Fê disse que o jogo do Caio era muito escuso, incoerente, e que o Caio era muito manipulador, que o Caio manipulava a Geni para votar no Lucas de Albu, e que ele deu a mão pro Breno, que ele fez um acordo pro Breno, e depois desfez, que ele tinha vergonha da Dona Geni, que ele não dava as mãos ali, não abraçava a Dona Geni na frente de todo mundo e tal. Então, ele era muito incoerente por causa dessas coisas, enfim. Aí depois foi o Guipa. E aí o Guipa disse que ele podia votar no Felipe, por causa do acordo que da história lá que a Anne falou, que o Rideu poderia ir para a zona de risco, e isso aí vazou e causou toda a confusão da tarde. Mas ele votou na Tati por um protesto, porque segundo ele, a Tati usou a afinidade a essa altura do jogo, faltando 15 dias para acabar, para votar na Lisiane, e usou o dinheiro para justificar um voto no Fernando. E aí o Rambo se meteu no meio e o Felipe já ficou puto da vida, né? Porque vota na Tati, né? Como se a Tati não pudesse ser votada nesse jogo. E aí o Rambo se meteu e disse: isso, mostra lá o teu caráter, Guipa e tal. E aí o Guipa continuou e disse: nessa altura vai usar dinheiro, isso aqui é um jogo, ninguém tá passando férias aqui, isso aqui é trabalho, não sei o que e tal. E aí foi só isso mesmo, tá? Não teve muita justificativa, porque a Raquel tava ali em cima, dizendo ali pra eles que eles tinham que ser rápidos. E aí depois foi o Fernando. E aí o Fernando votou no Felipe, e aí ele levantou a questão da homofobia. Ele disse que o Felipe faz piadas homofóbicas, disse que o Felipe é machista e que o Felipe mesmo vive dizendo que ele acha que ele tá cancelado pelas falas dele lá dentro. E disse que o Felipe chamou ele de mocinha e que falar isso para um homem de 45 anos com a sexualidade dele é homofobia. E que o Felipe não sabe que ele sofreu, o Felipe não sabe o abuso que ele sofreu, e que o Felipe disse ali dentro que tem muito teatro. E aí depois, né, no meio disso, o Felipe fez essa cara aí, no meio dessa história toda, né? E aí depois, na hora que o Felipe e o Fernando tava dando o voto dele ali, eu juro pra vocês que eu pensei que o cara fosse ter, assim, um infarto. Sério mesmo. Porque olha aí a cara dele. Sério, eu pensei que ele fosse ter um infarto. Olha a cara deste homem ali. O Haddad foi acudir
E o Felipe fez esta cara aí nesse momento, né? E aí depois o Felipe ali dentro, quando respondeu para ele, disse que ele ali, lá dentro do jogo, tem muito teatro e que ele jogou a almofada ali e que ele estava pegando essa história, que ele transformou algo pequeno em algo enorme e que lá fora o Fernando não é do mesmo jeito que ele é lá dentro do jogo. E disse ainda mais que quem conhece ele nas redes sociais, quem conhece ele aqui fora, sabe que ele não é de esvaziar pautas e que o fez esvazia pautas sérias. Ele inverteu a história, basicamente, né? E aí depois foi a vez do Rambo. Mas aí, nesse momento, o Haddad estava lá segurando o Fernando. E aí o Fernando, eu juro, pensei que o Fernando fosse ter uma síncope ali. Porque, sério, o Fernando tava quase morrendo ali. Sério mesmo. Sério mesmo ali. Sério. 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 Pensei que ele tava morrendo. E aí depois o Rambo admitiu que ele tem sim um grupo de proteção, mas que ele não votaria nessa mesma pessoa de sempre. Ele estava se referindo ao Guipa. E aí ele votou no Haddad e disse que ele não tem afinidade com o Haddad, que ele não gosta do jogo do Haddad. E aí depois o Haddad respondeu e disse assim, que não sabia, que não compreendia o jogo do Rambo, e que não sabia se o Rambo estava se referindo a ele como jogador e tal. E aí o Haddad disse assim pra ele que ele tem formas diferentes de jogar, dependendo de cada um e tal, e disse que o Rambo se camufla. E aí depois foi a vez do próprio Haddad jogar e tal. Aliás, foi o Felipe, que votou aí. O Felipe votou no Haddad, pontuou ali que o Haddad fica caçoando o Breno e que leva as coisas pro lado pessoal e tal. E aí o Haddad disse assim, que ele joga com a razão e que ele foi pro jogo ali para se comprometer com o jogo. E aí depois ele disse que o Felipe é que fica pontuando as coisas pessoais dele e que o Felipe faz tudo ali para desestabilizá-lo nesse jogo. E por último foi o Breno. E aí o Breno se levantou ali, a Raquel disse que era para ele se sentar, e ele votou no Caio e disse que esse era o último movimento dele como dono. E aí ele disse que era a última cartada que ele tinha e que ele fez o jogo dele lá, o acordo com o Caio, que era para comprometer o Caio, e que esse acordo era só para mostrar a incoerência que o Caio tem, e que ele fez essa puxada do Haddad de uma forma combinada para mostrar que o Caio combina votos sim, e que ele não tinha rabo preso com ninguém. E aí o Caio fez esta cara aí nesse momento, né? Tipo assim, meteu essa. Mas enfim, né? O Rambo falou essa e o Haddad fez, que bom saber dessa informação, né? E aí o Breno começou a gritar ali, eu fiz mesmo, não tenho rabo preso com ninguém aqui dentro, fiz mesmo esse jogo aí e tal, fiz o que tinha que fazer e tal, fiz tudo isso. E aí o Haddad foi abraçar o Fernando, que tava chorando ali e tal. A Raquel anunciou os três ali pra zona de risco, o Rambo, a Anne e o Fernando. E aí, depois disso, o Breno foi falar pro Haddad que era tudo um plano, que ele tinha armado, mas que ele não podia falar nada pro Haddad, que tudo era combinado ali, que ele queria provar que o Caio era mentiroso, que o Caio combinava voto. E aí o Caio foi falar com o Haddad, mas aí o Haddad não quis saber, naquele primeiro momento, o que é que o Caio tinha para falar para ele. Durante a madrugada, agora eles falaram, mas isso aí eu vou te contar no próximo vídeo. O fato é que, sim, teve toda essa reviravolta aí na formação da zona de risco. O que eu acho que vai acontecer, gente? Eu acho que vai acontecer o seguinte, né? Se for uma prova de sorte, vai dar para qualquer um ali. Pode ser que a Anne escape, pode ser que o Fernando escape. Agora, se for uma prova de física ali, habilidade física, é quase certo que o Rambo vai escapar. E aí o Rambo pode colocar o Haddad ou pode colocar o Guipa. Se ele for coerente com o voto dele, ele vai colocar o Haddad. E aí se ele coloca o Haddad, pode ser assim que ele consiga eliminar a Anne de fato. Ou a Anne, ou então ele consiga eliminar aí o Fernando.
porque aí iria o Haddad, o Fernando e a Anne, aí dividiria o Haddad com o Fernando. Mas enfim, né, isso aí a gente tem que ver daqui a pouco. Mas isso aí eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.